Capaz de voar a mais de 2.000 km por hora, o jato que marcou uma era na aviação comercial, fazendo história durante os anos 70 ao início dos anos 2000, deixou uma legião de fãs com saudades. Hoje, vamos te contar, de forma resumida, a história do Concorde. Mas antes de começar o vídeo, convido você a fazer parte da nossa família de curiosos, clicando no botão Inscreva-se e ativando as notificações para receber todas as curiosidades. Eu sou o Roberto Barreto e este é o canal Realmente Curioso. O início dos anos 60 era o começo de uma nova era para a indústria da aviação comercial. As maiores potências do mundo, como Estados Unidos, França, Inglaterra e a União Soviética, buscavam progredir ainda mais nos avanços tecnológicos na indústria aeronáutica. Esses países começaram alguns projetos bastante ousados que viriam a mudar completamente a aviação comercial. O projeto era criar um avião de passageiros supersônico. O interesse desses países por esse tipo de aeronave começou no dia 14 de outubro de 1947, quando o piloto americano Chuck Yeager foi o primeiro homem a quebrar a barreira do som, chegando a uma velocidade de 1.216 km por hora, atingindo Mach 1, a bordo de uma aeronave experimental militar, batizada de Bell X-1. No entanto, projetar e construir um avião desse porte exigiria dos países enormes investimentos. Visando aos enormes custos demandados, os governos da Inglaterra e França decidiram juntar-se e, em outubro de 1962, assinaram um acordo que ficou conhecido como o Consórcio Franco-Britânico, possibilitando e tornando possível o desenvolvimento do projeto e a produção de uma aeronave supersônica. Nascia ali o lendário Concorde. A construção do primeiro Concorde começou em abril de 1965 pela Aerospatiale em Toulouse, França. A produção da aeronave tinha duas linhas de montagens, uma na França e a outra na Inglaterra. Os desafios para a construção do supersônico eram enormes. Uma das grandes dificuldades era em relação aos motores, já que os mesmos deveriam ter o dobro da potência dos motores a jato dos aviões da época. Com essa enorme potência, a preocupação também era voltada para a fuselagem da aeronave. A mesma teria que aguentar a enorme pressão vinda das ondas de choque quando o avião ultrapassasse a barreira do som. Mas, aos poucos, os engenheiros foram vencendo as dificuldades. O primeiro protótipo fabricado pela França foi finalizado em 11 de dezembro de 1967. Já o segundo foi concluído em 1969, na Inglaterra. Depois de muitos testes em solo, finalmente, em 2 de março de 1969, o protótipo de número 001 levantou voo pela primeira vez. Com asas em formato delta, um nariz articulado e 4 motores bem barulhentos, o mundo via pela primeira vez o Concorde voar. A aeronave começou a sua série de voos de demonstração em uma turnê mundial. E em 1º de outubro de 1969, o avião atingiu a velocidade transônica, aproximadamente 1.100 km por hora. E em 4 de novembro de 1970, o Concorde atingiu a velocidade supersônica, conhecida como Mach 2, atingindo aproximadamente 2.200 km por hora. Esses voos fizeram com que o Concorde acumulasse diversos pedidos de compras.
Grandes companhias aéreas comerciais demonstraram interesse no supersônico. Ao todo, eram quase 100 unidades vendidas. No entanto, diversos pedidos foram cancelados devido a vários fatores. Um dos principais fatores foi a crise do petróleo nos anos 70. Além disso, a Rússia construía um avião praticamente a cópia do Concorde, o famoso Tupolev Tu-144. No final, apenas Air France e British Airways restaram como compradoras. O Concorde tinha 62,1 metros de comprimento, 11,3 metros de altura e 25,5 metros de envergadura. Seus 4 motores geravam 38 mil libras de empuxo, o que dava uma velocidade máxima de 2.179 km por hora, atingindo o marco de Mach 2, sendo mais rápido que o movimento de rotação da Terra. A aeronave tinha um nariz articulado, que baixava nos pousos e decolagens, permitindo um melhor campo de visão aos pilotos e mantendo alinhado a fuselagem durante o voo para obter a melhor aerodinâmica. Seu peso máximo de decolagem era de 185 mil quilos e sua altitude máxima de operação era de 18.300 metros. O Concorde podia transportar de 90 a 120 passageiros, dependendo da sua configuração. O interior era bem simples, apesar de bem compacto e com janelas minúsculas. Suas poltronas eram bem confortáveis, porém não eram tão espaçosas. Os passageiros que pagavam valores altíssimos nas passagens desfrutavam de um serviço de bordo com muito requinte e qualidade. Em 21 de janeiro de 1976, o Concorde iniciou seus voos comerciais e, curiosamente, o seu primeiro voo ligou Paris ao Rio de Janeiro, fazendo escalas em Dakar, Londres e Bahrein. O supersônico bateu diversos recordes ao longo da sua carreira. Em 19 de dezembro de 1985, quando ele foi capaz de um feito memorável, um Concorde e um Boeing 747 da Air France decolaram ao mesmo tempo. O supersônico saiu de Boston e o Boeing 747 de Paris. O Concorde chegou em Paris, ficou 1 hora no solo e retornou a Boston, pousando 11 minutos antes do Boeing 747. O serviço de passageiros no Concorde permaneceu sem acidentes por cerca de 24 anos, atendendo regularmente em rotas para Nova York, Washington, dentre outras. O avião rodou o mundo nas 2 direções, visitando todos os continentes, exceto a Antártica. Infelizmente, no dia 25 de julho de 2000, um Concorde que pertencia à companhia Air France sofreu um acidente fatal. A aeronave realizava o voo 4590, saindo de Paris com destino a Nova York, com 109 pessoas a bordo. Para mais detalhes desse acidente, deixamos acima um card com o vídeo Os Piores Desastres Aéreos, Parte 4, onde contamos sobre essa tragédia. Em 10 de abril de 2003, era anunciado de forma oficial que as companhias Air France e British Airways decidiram encerrar os voos comerciais da aeronave supersônica. No dia 26 de novembro de 2003, era realizado o último voo do Concorde, decolando no aeroporto JFK, em Nova York, e pousando no aeroporto de Heathrow, em Londres. Uma multidão se reuniu para ver o seu último pouso e dar o seu último adeus à aeronave. Sob o som de aplausos, chegava ali o fim do Concorde, o avião que revolucionou a tecnologia aeronáutica.
E esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like e compartilhe com